Quem é o melhor presidente da história do FC Barcelona? Essa é a pergunta que faço para vocês hoje, no dia em que Joan Laporta foi reeleito presidente do FC Barcelona, por mais 5 anos. Por essa campanha incrível, na qual acredito que os dados falam por si só, e com 75% dos votos já apurados, Joan Laporta é claramente o vencedor das eleições do FC Barcelona. Com 68% dos votos, 29%, não chega nem a 30% dos votos de Victor Font. Portanto, acho que já estamos falando de uma das vitórias mais esmagadoras da história do FC Barcelona. Laporta conseguiu isso junto com sua diretoria e derrotou e esmagou Victor Font. Aqui neste canal, desde o primeiro momento, fomos pró-Laporta. Sinceramente, ninguém nos obrigou a isso. Mas fazendo um pouco de memória, entre o Barça que Laporta encontrou e o Barça que hoje o próprio Joan Laporta tem em suas mãos, acho que mudamos algo em relação à direção esportiva, à economia e absolutamente tudo. O Barça vence, Joan Laporta vence as eleições, então acho que hoje todos nós culés ganhamos, devemos estar orgulhosos do presidente que temos. Vamos ao vídeo. E sim, amigos, Joan Laporta pode te agradar mais ou menos, mas ninguém pode negar que a forma como ele transmite seu barcelonismo é absolutamente admirável. Uma vez que Joan Laporta assumiu o mandato, há 5 anos, ele começou a trabalhar pelo e para o Barça. Olha, há algumas promessas eleitorais que não foram cumpridas. Alguém provavelmente vai levantar a questão do Leo Messi, que ninguém entendeu na época. Uma vez que descobrimos como funciona o fair play financeiro, acho que ficou claro que era ou Messi ou o Barça. Claro, aqui tem um culé e se você está vendo este vídeo, também sente que dói o Messi não estar no Barça. Mas era preciso decidir e Joan Laporta fez isso. É verdade que talvez gostaríamos que o Messi estivesse por aqui, mas acho que a decisão corajosa de que Messi não continuasse no FC Barcelona, hoje em dia, acho que faz mais sentido do que nunca. As famosas alavancas foram colocadas em prática, depois vimos que muitos times também as utilizavam. Se fosse o Barça fazendo, seríamos o Palanca FC. A venda de ativos nos deu o necessário para que esse time, aos poucos, pudesse sair do buraco. Um buraco que vinha com um pouco de maldade, eu diria, porque a diretoria de Josep Maria Bartomeu deixou uma enorme lacuna que o próprio Laporta tem se encarregado aos poucos porque ainda não conseguimos 100% de devolver a normalidade. Sim, a normalidade. Porque vai ter muita gente, tenho certeza, que vai dizer, bom, e por que você está falando tudo de bom que o Laporta fez? Porque eu acredito sinceramente que como culé, ou pelo menos, eu sinto assim, como culé, devo ser grato por haver uma pessoa que ama tanto o Barça, porque esse senhor não precisa do Barça para viver. É uma pessoa que tem dinheiro suficiente, é uma pessoa que já vivia muito bem. Mas pelo seu barcelonismo, por amar tanto o clube, ele voltou à lama. E quando digo lama, é verdade, pois começou do zero. Um Barça que, com 23 jogadores no elenco, quando Joan Laporta chegou, agora só restam 3 jogadores nesse elenco. Daquele mesmo que chegou há 5 anos, ou seja, uma verdadeira loucura a reestruturação econômica e esportiva que o senhor Joan Laporta fez. Claro, repito, ele terá muitos detratores, pessoas que o odeiam e não o querem. O próprio Victor Font dizia que Joan Laporta tinha uma grande virtude, que ele é muito esperto, né? Dizia que era muito inteligente e muito astuto. Esse senhor fez o Barça ser respeitado de novo, especialmente na Liga Espanhola. Ganhou títulos, o time voltou a vencer o Real Madrid. Ano passado, eles não ganharam da gente. Este ano venceram alguns jogos, mas o Barça segue líder. Eu tenho muita fé, mas muita fé mesmo de que esse senhor vai trazer de novo a Champions pra gente. Eu não sei se isso vai acontecer ou não, tomara. Eu acho que todos os culers, sendo do Laporta ou não sendo do Laporta, é isso que a gente quer. Mas pelo menos eu posso garantir pra vocês, amigos e amigas do canal Barça Roi, que com Joan Laporta isso está mais fácil do que nunca. O senhor Flick. Vamos falar do senhor Flick. E não podemos esquecer que uma das grandes apostas de Joan Laporta nesta presidência foi, amigos e amigas do Barça Roi, aí está, o senhor Hansi Flick. É uma vitória que um treinador que vem de fora, mas que se envolve totalmente desde o primeiro dia no barcelonismo, no que significa ser do Barça. Ele queria e quer esse escudo desde o primeiro dia. É algo realmente incrível. É algo do qual deveríamos nos orgulhar. É algo pelo qual o barcelonismo deveria ser eternamente grato. Não só porque ele chega e o Barça ganha a La Liga, ganha a Supercopa, ganha a Copa do Rei,
Não só por isso, mas também pela forma como ele quer o FC Barcelona. Gente, de verdade. Ou seja, se você está na região, se está ouvindo esta mensagem agora, pense nisso na sua cabeça. Temos um presidente incrível que é Joan Laporta e temos um treinador sensacional. Olha, não estou desmerecendo nem o Xavi nem ninguém de forma alguma. O que estou fazendo é dando todo o crédito do mundo ao que temos. O que vier daqui a 1 ano, daqui a 6 meses ou daqui a 5 anos, isso já será o futuro. Isso teremos que ver, teremos que voltar às urnas ou teremos que ver se nos interessa ou não o que estamos vendo. Não, mas do que tenho certeza 100% é que é um verdadeiro, como eu disse, orgulho. E eu pelo menos tiro o chapéu com o que fizeram tanto Laporta quanto o Sr. Flick, que não é nada mais e nada menos do que nos devolver, e até me emociono ao dizer isso, que é nos devolver a esperança, nos devolver. Querer ver os jogos do Barça, eu lembro aqui, e muitos de vocês viram isso conosco. Jogos do FC Barcelona que nos deixavam tristes. Nos dava pena, pessoal, nos dava pena ver o Barça, porque não era o que queríamos. Viemos da época de Messi, Suárez, Neymar e companhia, e víamos que isso, bom, não tinha nenhum tipo de rumo. E quando você vê o Barça assim, dói e você vai dormir quase chorando, bom, e acorda no dia seguinte e ainda continua com o Barça na cabeça. Esses são os culés de verdade, os que passam por isso. Devemos agradecer a Deus porque temos tanto um presidente quanto um treinador que amam este clube e que amam este escudo e que velam por nós enquanto estamos dormindo para que isso continue seguindo em frente. Por isso meu voto iria para Joan Laporta. Eu não pude votar, obviamente, mas sim pedi o voto porque acredito que quem ganha é o Barça, não é só o Laporta que ganha, quem ganha é o Barça. Olha, e permitam-me falar só um pouco sobre esse senhor, falar sobre Victor Font, porque eu acho que desde que ele apareceu, ele só foi caindo, ou seja, foi piorando. Cada vez que ele falava era um desastre, cada vez que ele falava, bom, não sei. Eu sentia como se ele fosse, falo sério, o pior candidato à presidência do FC Barcelona em muito tempo. Tenho certeza. Quer dizer, um senhor que ainda não conhecemos. O que ele ia fazer? Pelo Barça? Ele não tinha um plano, quer dizer, não tinha absolutamente nada, mas aparecia lá para criticar, para aproveitar quando o Barça perdia ou quando algo ruim acontecia com o Barça. Lá estava esse senhor, isso sim, ele fez muito bem, soube aproveitar. Mas, senhores, eu realmente não sei te dizer agora o que Victor Font ia fazer pelo e para o Barça. Portanto, só queria dizer isso sobre Victor Font. E repito, acho que vamos lembrar dele como um dos piores candidatos, que não soube ser a oposição válida e ser a oposição que talvez, bom, deveria ter sido feita para Joan Laporta. Repito, para mim, Victor Font será lembrado como um dos piores candidatos à presidência do FC Barcelona. Ele também criticou recentemente Dani Olmo, às vésperas da semifinal da Copa do Rei. Falou do Barça de Laporta como o Barça de Negreira. E isso é algo que, quando a própria imprensa madridista se orgulha de certas declarações, eu acho que já tem algo dando errado. Então esse senhor totalmente desprezível não me pareceu de forma alguma um candidato sério. Ou seja, acho que Laporta ganhou as eleições. Sinceramente, é o que eu penso. Antes mesmo de se apresentar, essa é a minha opinião. Minha mensagem de despedida neste vídeo é para dizer: parabéns, Cooler. Hoje, Joan Laporta venceu. Mas como eu disse antes, o Barça também saiu vencedor nesta noite. Parabéns ao senhor Joan Laporta, Victor Font, repito, ficará aí para a história, e o FC Barcelona. A partir de hoje já começará de novo, ou continuará, melhor dizendo, seu projeto, para que voltemos a ser um time totalmente respeitado na Europa. Ano passado quase vencemos a Champions e este ano tentaremos novamente. Não será fácil, mas com esse senhor na tela, a alegria de Laporta e diretoria, nos despedimos, sejam felizes. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre. Parabéns, presidente.